Você sabe o que é o dízimo? Dízimo é a forma concreta de expressarmos nossa gratidão a Deus por tudo o que Ele nos dá. Quando somos dizimistas, assumimos junto com a Igreja a missão de anunciar o Evangelho da Alegria. Para que é utilizado o dízimo? Colaborar para a realização do culto divino e da evangelização, prover o sustento do clero e de outros ministros, participar da manutenção das obras de caridade e da concretização da missão da Igreja. O dízimo deve ser partilhado na comunidade que pertencemos, onde participamos das missas, das formações, onde recebemos o sacramento. Mas com quanto devo contribuir? O valor do dízimo deve ser algo que faça sentido para mim e para a comunidade, sendo ele aquilo que o coração e a fé de cada um determinar. Por falta de tempo ou organização, muitas vezes esquecemos do dízimo, deixando-o acumular por meses. Pensando em você, criamos o Sou Dizimista. Sou Dizimista é o aplicativo que te ajuda no compromisso do dízimo. Prático e seguro, garante que você possa contribuir com a sua paróquia e comunidade, com um toque em seu celular. Simples assim. Faça a experiência de ser fiel no dízimo. Baixe o aplicativo em seu celular. Ser dizimista, ato de amor para com Deus e o próximo. Começar agora de verdade, dar as boas-vindas ao nosso querido Padre Robson Aristides. Hoje nós vamos falar sobre o perfil aí dos agentes de pastoral do dízimo, quais são as habilidades que nós precisamos ter. Eu digo nós porque a gente acaba sendo um agente pastoral do dízimo também, não é, Aristides? Claro, claro. Das nossas paróquias, ajudando, né? E vamos ouvir também as experiências aí do Padre Robson, que eu comentava agora anteriormente no Sem Som, que é um padre tão jovem, mas já com experiências tão maravilhosas para estar compartilhando conosco. Obrigada, Padre Robson, por estar aqui conosco nesse dia, compartilhando. E gostaria de falar também, então, desse QR Code que vocês estão vendo aí embaixo, no cantinho da tela. Vocês podem apontar o celular para vocês conhecerem um pouquinho mais do aplicativo Sou Dizimista, que é uma ferramenta que vocês podem estar utilizando aí sem custo para as paróquias de vocês, para ajudar a alavancar. Inclusive, o Padre Robson já iniciou também esse projeto aí de estar utilizando a ferramenta conosco, viu, Aristides? Que coisa boa! Então, Aristides, faça então umas boas-vindas a esse pessoal todo que está aí no YouTube conosco, no Facebook também, de todo o Brasil, e ao Padre Robson, e dá uma introdução sobre esse assunto tão bacana que a gente vai conversar hoje. Claro. Primeiro, bom dia a todos. Eu quero manifestar aqui minha alegria do Padre Robson estar conosco. É um amigo querido que eu conheço já há alguns anos. Ele tem essa carinha de jovem, assim, mas é de uma garra, de um homem de trabalho extraordinário e que vai ter muito a partilhar conosco hoje. Para a gente poder trabalhar um pouco a pastoral do dízimo, nós não podemos nunca esquecer que a alma da pastoral do dízimo é a sua equipe pastoral, são os agentes de pastoral. E o que nós temos encontrado pelo Brasil afora é muita gente abatida, muita gente desanimada, muita gente sem criatividade, muita gente que acha que já esgotou todas as possibilidades, muitas pessoas, por exemplo, que reduzem o seu trabalho somente ao plantão do dízimo. E então, muitas pessoas têm nos questionado sobre como é que deve ser essa equipe, como é que ela deve ser composta, que pessoas devem ser, hoje, protagonistas desta pastoral. Então, a primeira coisa que eu acho que nós devemos lembrar que nem tudo é culpa do padre, nem tudo é culpa da equipe ou das circunstâncias. Há uma questão histórica para isso. O estudo número 8, que foi publicado há 40 anos atrás, ele dizia que o dízimo é um sistema de contribuição sistemático e periódico que viria para substituir o sistema de taxas. Ou seja, as equipes que se formavam naquela ocasião tinham uma única objetivo, que era de trazer dinheiro para dentro da igreja. 40 anos depois,
nós temos o documento 106, que vai dizer que nossas equipes não são equipes de alocação de recursos, mas que são equipes, sim, pastorais. Então, aqui o tônus muda. Nós não vamos tomar conta do dinheiro mais, nós tomamos conta das pessoas, dos dizimistas. E para tomarmos conta das pessoas, é preciso que tenhamos inteligência emocional, que tenhamos inteligência espiritual, que tenhamos empatia, que tenhamos compaixão, que saibamos dialogar, que compreendamos que não basta a boa vontade ou um trabalho pastoral romântico, mas eu preciso ter competências administrativas e entender que há todo um leque de atividades de gestão que precisam ser contempladas, que hoje nós temos leis específicas para a igreja e que não podemos cometer erros que levem a igreja a situações delicadas. Então, são novas habilidades. Se lá atrás, há 40 anos atrás, bastava a boa vontade, o voluntariado, hoje não. Hoje exige um pouco mais de conhecimento. Conhecimento humano, conhecimento a respeito da contabilidade, a respeito de leis jurídicas. Antigamente se falava assim, leva os envelopes nas casas e vai recolher nas casas. Hoje isso já não é aconselhável, porque existe uma porção de obstáculos por conta dessa realidade. Antigamente ninguém sabia o que era feito com o dízimo. Hoje é exigido transparência, prestação de contas. Então, essa pastoral hoje, ela precisa estar organizada de uma outra maneira. Eu sugiro a vocês lerem um livro que eu escrevi chamado Pastoral da Partilha Manutenção. Vou repetir. Pastoral da Partilha Manutenção. Vocês vão encontrar no site da editorapartilha.com.br, com o perfil, inclusive, de cada um desses profissionais, desses agentes, para a gente poder desenvolver o trabalho. Então, para a gente poder entender, o Padre Robson traz essa experiência para a gente. Estivemos lá alguns anos atrás, fizemos a implantação do dízimo lá, e uma das coisas que mais me chamou a atenção foi exatamente o acolhimento da equipe em ter sede, fome de saber mais. E essa equipe, desde então, vem participando da paróquia, não só na pastoral do dízimo, mas em todos os seus meandros. Isso eu vou deixar para que o Padre Robson partilhe um pouco conosco. Então, para você que nos ouve agora e que é da pastoral do dízimo, e fala assim, LX, mas aqui na nossa paróquia nós só fazemos plantão. Fica preocupado, não. Vai mudar, precisa mudar. Mas isso já foi prática no passado e que hoje nos exige uma maneira diferente, sobretudo no período de pandemia, ok? Nós vamos voltar depois falando um pouco sobre a habilidade. Padre Robson, antes do senhor iniciar sua fala, por favor, se apresente, fale aí um pouquinho da sua paróquia também, aonde que o senhor está, dá um contexto e depois já entra aí no nosso assunto que o Aristides deu o gancho para o senhor. Obrigada. Muito bem. A minha paróquia, bom, sou o Padre Robson, embora com essa cara de coroinha, já sou padre há 5 anos. E nesse tempo eu tenho trabalhado, me dedicado aqui na paróquia de São Nicolau de Fly. Nós somos a única paróquia dedicada a esse santo no Brasil, é um santo suíço, e patrono da Suíça, inclusive, né? Quando Aristides aqui esteve com toda essa formação da pastoral do dízimo, a paróquia ainda era quase paróquia. E tinha inúmeros desafios, né? Inclusive desafios não só econômicos, como justamente pastorais, né? Onde era uma comunidade relativamente pequena, com inúmeros obstáculos assim, estruturais, e com o passar do tempo, com todo esse trabalho, né, da pastoral do dízimo, a comunidade foi se fortalecendo e foi tomando um rosto, não somente nas paredes do templo, mas também na própria comunidade, né? E, assim, eu atribuiria isso como uma análise, assim, como esse trabalho da pastoral do dízimo, dos agentes desta pastoral, não como alguém fora da realidade de igreja, mas alguém muito inserido na comunidade, né? Não somente no dízimo, na pastoral do dízimo, mas em outras realidades pastorais da paróquia que dá a cada um deles esse sentimento de pertença, né? Eu sou formado em filosofia e teologia, filosofia aqui no Instituto nosso
Filosofia e Teologia pela PUC de Campinas, e terminei agora esse ano um mestrado em Linguagens, Mídia e Arte, fazendo também aí todo um estudo sobre a questão da mediatização da religião, né? E dessa utilização das novas mídias para evangelizar. E hoje, aqui na paróquia, a gente tem alguns projetos. Nós temos um projeto social chamado Anjo da Guarda. Nós atendemos 101 crianças em contraturno escolar de segunda a sexta-feira, e é um projeto que já, esse ano faz 15 anos, e foi implantado pelo então Padre Eduardo Malaspina, hoje bispo auxiliar, né? Eu já estou aqui, nesses 5 anos de padre, eu tenho trabalhado aqui, trabalhei por 3 anos com o Dom Eduardo, como auxiliar aqui dele, e depois, agora já 2 anos como pároco, né? Nesse tempo aqui como pároco, nós ampliamos, porque às vezes a gente tem uma ideia de interrupção, né? Onde tem um padre e muda tudo. Não, aqui o projeto foi de continuidade, né? Então, Dom Eduardo tinha já alguns projetos em andamento, de estrutural, de reformas e também pastorais, sociais, e a gente só está dando continuidade nesse trabalho. Então, o Projeto Anjo da Guarda, por exemplo, se ampliou para um projeto também com adolescentes, que a gente atende de segunda, quarta e sexta, cerca de 22 adolescentes, e nós temos um projeto de evangelização que se chama SOS Oração. Tem uma associação mantenedora, que é a Associação Equano de Comunicação, onde nós reunimos milhares de pessoas de quinta-feira para partilhar a palavra de Deus, e agora, nesse tempo de pandemia, nós estamos fazendo isso através das redes sociais, né? Também nós temos um diferencial, que foi implantado também com o Dom Eduardo, é que nós somos uma paróquia em célula. Então, toda a estrutura da nossa paróquia está dentro de um modelo celular. As células são pequenos grupos que se reúnem semanalmente para partilhar a palavra e a vida. Grupos de até, no máximo, 12 pessoas, que têm como objetivo ganhar pessoas para Jesus, consolidá-las na fé, fazer missão. Então, cada casa é uma célula, reflexo dessa igreja do templo, refletida na igreja doméstica, na vivência da palavra de Deus em suas casas. Então, é uma paróquia, embora nós não tenhamos comunidades, é um diferencial nosso. Na conversa com Aristides, a gente estava conversando isso, né? Nós não temos comunidades como paróquias tradicionais, né, que têm as suas capelas e etc. Nós temos os bairros ao redor, que têm as suas representatividades de setor, mas nós não temos essas capelas. Então, tudo acontece no templo, na matriz, na igreja matriz, né, que é a paróquia de São Nicolau. Nós dividimos territorialmente, nosso território com outras paróquias. Nosso território é relativamente pequeno, no entanto, vem pessoas de inúmeros lugares também da cidade, bem numa concepção de pastoral urbana mesmo, né? E com isso, a pastoral do dízimo ganha um destaque muito importante, né? Porque hoje, para vocês terem uma ideia, a nossa paróquia, nesse tempo de pandemia, o que tem nos auxiliado muito é justamente a questão do dízimo, que foi fortalecido ao longo deste tempo. Muitas comunidades viviam ou vivem até mesmo da coleta, né, das ofertas que entram nas celebrações, nos cultos, e se tornou um problema agora, porque a gente está sem missa, né, e muitos não estão conseguindo ter essas coletas. No entanto, com o dízimo fortalecido, as pessoas continuaram mantendo a sua fidelidade na devolução do seu dízimo, né, o que nos ajudou muito. Claro que não tínhamos também, não estávamos em nenhum processo de reforma, nada, que nos amenizou esse impacto financeiro dentro da comunidade, mas me surpreendeu, na verdade, às vezes a gente está trabalhando, a gente não consegue reconhecer, né? E agora, com essa pausa toda, a gente pôde reconhecer como se tornou importante toda essa ação de formação, de comunhão, de participação da pastoral do dízimo na comunidade, porque hoje é o dízimo que tem mantido, né, a nossa comunidade como um todo. Teve as suas quedas, obviamente, como em todas as realidades, né? No entanto, é uma pastoral que continua ativa, e o povo e a própria comunidade continua também fazendo a sua devolução, né? Entrando um pouquinho no nosso tema aí, né, a questão desse perfil da estabilidade, sobretudo dentro desse tempo de pandemia, de quarentena, a nossa paróquia, nós não fechamos as portas. Por quê? Tendo uma visão integral da pessoa, da comunidade, a gente não consegue
compreender, como Aristides falava, uma questão somente financeira, de arrecadação de dinheiro, de plantão do dízimo, né? Mas este plantão, ele acontece de uma maneira muito natural. Então, por exemplo, nós não fechamos a igreja por quê? Nós criamos aqui, nesse tempo de quarentena, um comitê de gerenciamento de crise social, composto pelos vicentinos e também por membros da comunidade, para socorrer as famílias da nossa paróquia, da comunidade aqui como um todo, que estarão entrando em processo de deficiência econômica, alimentar, nesse tempo de quarentena, por conta dos empregos que se perderam e tudo mais, né? Então, nós atendíamos com os vicentinos 42 famílias, atendemos, né? Estão cadastrados. Esse alimento vinha das missas que a gente pedia, alimento na missa, o pessoal trazia e a gente fazia as cestas. Não tem mais missa com o povo, como é que a gente vai pedir alimento? Criamos esse comitê, começamos a trabalhar essa questão de campanha e a igreja ficou como um local de arrecadação. Hoje nós triplicamos o número dessas famílias, nós já estamos hoje atendendo cerca de 120 famílias. Nesse mês de maio, nesses 21 dias de maio, nós já socorremos 120 famílias com cesta básica e com doações que se chegam de todo lugar da cidade. E as pessoas vêm até a igreja para trazerem as suas doações, os seus alimentos, enfim, as suas roupas, cobertores, e aproveita, a estrutura está ali, já faz também a devolução do seu dízimo, faz também a sua oferta, então percebe, é algo que está muito integrado, né, com o todo da comunidade e das pessoas, né? Foi essa maneira que a gente encontrou para conseguir reduzir esses impactos também financeiros e assistenciais da pandemia do coronavírus na nossa comunidade. Os nossos agentes da Pastoral do Dízimo são muito cientes de que nós temos, eu acho que essa seria talvez uma das habilidades dentro daquilo que o Aristides falava, né, de inteligência emocional, de empatia. Eu talvez resumiria isso em três questões, três características que eu penso que o agente da Pastoral do Dízimo, ele precisa inspirar confiança, né, porque de alguma forma eles estão lidando com uma coisa que não é deles, né, como eu também lido com esse dinheiro, não é nosso, é da comunidade. Então, a comunidade precisa ter essa ciência de que tudo aquilo que ela está devolvendo, né, a Deus como dízimo, está sendo investido ali, está sendo colocado na comunidade para ampliar as estruturas, para serem estruturas de evangelização e de acolhida. Esse agente da Pastoral do Dízimo precisa ter proatividade, né, porque às vezes é aquilo, né, é moroso demais, né, nada dá certo, mas assim já tentou e não consegue, e aí vai emperrando o fluir, né, da ação pastoral através dessa questão do dízimo, né? E o que eu acho que é principal, que é o senso de igreja, né? Um senso eclesial, de entender, e para mim isso é muito claro, eu como padre aqui, eu sou mais um com a comunidade, né? Então, o primeiro entre eles, né, mas um com eles. Eu não posso entender que as pessoas nem estão ao meu serviço, né, e nem entender que essa paróquia ela é minha, né, e vai ser do meu jeito. Não, acho que os agentes da Pastoral do Dízimo, como todos os outros da comunidade, eles exercem o seu ministério junto comigo. Eu tenho um ministério ordenado, mas o ministro de música tem o seu ministério, o ministro da Pastoral do Dízimo tem o seu ministério dentro da sua pastoral. Então, essa igreja ministerial, de comunhão, participação, é uma igreja que não só ressalta resgata essa questão do sujeito eclesial, né, como coloca esse sujeito como um facilitador, como um colaborador do ministro ordenado na comunidade. E isso faz uma diferença tremenda, porque as pessoas se sentem parte do processo, né? Então, poxa, padre, eu tenho uma ideia aqui, eu queria fazer e tal. É bem verdade que às vezes tem umas ideias que são bem absurdas, mas há ideias que elas podem ser executadas e que colaboram muito à comunidade. E com isso as pessoas elas se sentem comprometidas, né, nesse projeto, nesta ação. Então nós temos uma preocupação grande de valorizar isso na comunidade, né, nas pessoas, nos agentes da pastoral. Com isso, como a gente trabalha essa equipe? Nós focamos duas coisas, duas frentes. A questão da formação, né, pela formação, a conscientização de que estão ali
servindo a comunidade, a serviço da comunidade, e a questão da comunhão mesmo enquanto nos encontrarmos, convivermos, estarmos juntos, né? Hoje muito mais pelas redes sociais do que presencialmente, obviamente, né? Mas sempre que possível a gente está se encontrando, fazendo nos finais de ano, né? Aqueles amigos secretos e tudo mais, a gente vai criando esses laços, né? Para que a gente se sinta mesmo fortalecido. Na época do Aristides aqui, claro, ele gostava muito de vir aqui, não só pela formação que ele fazia, mas porque ele comia muita feijoada aqui também, né, com o pessoal da pastoral. E isso tudo criou laços muito fortalecidos, né? As pessoas se sentem participantes mesmo, atuantes na comunidade, e isso faz uma diferença enorme. Muito bem, padre. O senhor citou tanta coisa importante, tanta coisa interessante. Eu vou resgatar algumas coisas aqui para passar a bola para o Aristides. A questão da inteligência emocional, esse acreditar, esse otimismo, né, que a equipe de pastoral precisa ter, esse sentimento de pertença aí na igreja, o inspirar confiança, e que, né, entre outras habilidades aí que as pessoas precisam ter. E o senhor comentou aí que o senhor trabalha motivando essas equipes e trabalhando cada uma dessas habilidades, e até outras, com certeza, através da formação e através da comunhão. Aristides, fala um pouquinho para nós de toda essa tua experiência em estar formando equipes de pastoral do dízimo, dentro dessas situações que o padre colocou aqui, e também outras que talvez você queira complementar. Como que se pode, dentro de uma paróquia hoje, organizar um time com todas essas habilidades, e que ele seja como uma família, que o trabalho da pastoral do dízimo flua? Qual as dicas que você passa aí para o pessoal que está querendo transformar essa pastoral do dízimo como se falou, sair do documento 108, é isso? Documento 8? Do estudo número 8 para o documento 106, né? Isso. Fala um pouquinho para nós aí do que esse pessoal pode estar fazendo aí no dia a dia deles lá. Eu acho que a primeira coisa que é importante lembrar é de que as pessoas, de modo singular, precisam ser valorizadas nas suas aptidões. Às vezes, por exemplo, nós queremos que pessoas façam coisas. Quando eu peço, por exemplo, para alguém e falar lá na frente, no momento da missa, e ela morre de medo de falar. Então, a primeira coisa a fazer é dividir a pastoral do dízimo em 3 grandes equipes. Primeiro, equipe de comunicação. Segundo, equipe de visitas. Terceiro, equipe de plantão. Com isso, nós temos condições de fazer um acolhimento e um assessoramento melhor aos dizimistas, alvo do nosso trabalho. Então, nós vamos, a partir da aptidão de cada um, distribuí-los nessas equipes, para que eles possam também se realizar enquanto pessoa, para que toda a equipe desenvolva o trabalho. Porque uma das coisas que eu tenho encontrado, Padre Robson e Rosângela, às vezes você tem 50 pessoas na pastoral do dízimo, mas 10 é que trabalham, o restante assistem. Eles vêm acontecer. Por quê? Porque eles estão deslocados, eles estão fora do contexto. E a pastoral, uma vez que ela esteja organizada, ela tem que ter, como o Padre Robson colocou, 3 aspectos importantes. Primeiro, eclesialidade. Ela tem que estar em sintonia com o padre. Ela tem que estar em sintonia com a igreja. Ela precisa conhecer o magistério de igreja. Nós não podemos querer trazer para dentro da igreja o jeito de fazer as coisas do mundo. A igreja tem um modo próprio. Há pessoas de equipes da pastoral do dízimo que querem atuar como se elas fossem evangélicas, de denominações evangélicas e não católicas. O dízimo tem 2000 anos de aprendizado na Igreja Católica, e ele se adequou na história, e hoje o dízimo católico não tem nada a ver com o dízimo evangélico. Podemos até fazer um programa só sobre isso. A segunda questão é profetismo. É compreendermos que todo o trabalho que nós fazemos, ele vislumbra aqueles que virão. Ele vislumbra a igreja do amanhã. E a igreja do amanhã, ela será aquilo que nós fizermos hoje. Por exemplo, muitas paróquias
Há meses, há anos a gente vem dizendo, aplica um sistema de tecnologia, coloca as maquininhas. Não, isso é o capitalismo entrando na igreja. Olha o que está acontecendo nesse exato instante na pandemia. Que paróquias estão conseguindo se manter? Aquelas que investiram em tecnologia, aquelas que se abriram para as mudanças tecnológicas. Então, esse é um modo profético de lidar com as coisas. É pensar no homem de amanhã. Quando a gente pega um documento como qualquer documento de igreja, mas de modo específico, a Gaudium et Spes, de 1965, ou seja, mais de 50 anos atrás, quando o documento trata sobre os problemas culturais que nós teremos a partir dos meios de comunicação, é impressionante o profetismo desse documento, porque esses homens se preocuparam com os homens de amanhã. E o terceiro aspecto é ação pastoral. Nós não podemos estar dentro da igreja, sentados atrás de uma cadeira, atrás de uma mesa, esperando o indivíduo chegar. Papa Francisco nos convida a ir ao encontro para promover o encontro. Toda a parte de acolhimento, entender a pessoa na realidade em que ela vive. Queridos, nós estamos vivendo um momento difícil agora de pandemia, mas eu, infelizmente, lamento informar que vai piorar muito. O índice de desemprego será astronômico. Nós teremos problemas de achatamento econômico no mundo inteiro. Nós teremos que buscar novos meios de economia global. E isso vai demorar aí 2 ou 3 anos para que nós possamos assimilar isso tudo. Então, corremos o risco de um colapso social. Nós estamos preparados para isso? Como é que nós estamos nos organizando para isso? Então, a pastoral do dízimo, aliás, vale aqui, o CPP tem que estar estruturado, o CAEP tem que estar estruturado para poder fazer um trabalho, inclusive de pastoral de conjunto, para podermos enfrentar as adversidades que estão por chegar. E a pastoral do dízimo tem esse papel de ser esse fomento, esse fermento, de agitar para que possamos estar preparados para o que há de vir, para esse impacto duro que nós vamos viver. Vai passar quem tiver exatamente esses 3 elementos. Estamos com o Papa Francisco, não somos avessos a ele. Pelo contrário, somos igreja, estamos com o nosso padre, com o nosso bispo. Segundo, profetismo. Olhamos para a igreja e olhamos para aqueles que vão ter dificuldade. Ação pastoral é arregaçar as mangas e trabalhar. Não é ficar esperando que o padre peça, não. É enxergarmos o que há de vazio e partirmos para fazer. Aliás, a paróquia São Nicolau de Fli tem essa prática já tem algum tempo. Aliás, a Diocese de São Carlos, se eu não me engano, Padre Robson, eu lendo, vocês arrecadaram alimento, quase 8 toneladas, ou para atender quase 8.000 famílias. Foi mais ou menos isso, não é isso? Padre Robson, antes do senhor responder, acho que o senhor está com o microfone desativado, e eu quero aproveitar para aumentar um pouquinho a pergunta aí do Aristides. O Aristides falou tão bem aí de todas as ações que a pastoral do dízimo deve fazer. E nós conversávamos um pouquinho sobre a mudança da paróquia, né? Quando existem paróquias que às vezes estão numa situação e por um trabalho feito pelo pároco, em conjunto com as pastorais, movimentos, elas atingem um outro patamar, um outro nível de evangelização e, consequentemente, o resultado do dízimo financeiro aparece. A gente queria entender um pouquinho nessa sua trajetória aí de padre. O senhor falou que o senhor já tem 5 anos aí de pároco e também aí na sua paróquia. Como que foi esse processo? Lembrando também desse case que o Aristides comentou, mas como foi esse andar de montar essa equipe? Como o senhor escolheu esse perfil? Como que o senhor observou, né, quais as habilidades? E como que o senhor implementa melhorias nessas habilidades dessas pessoas para formá-las? Como o Aristides falou, como é que eu vou pedir para uma pessoa que não está pronta para ir lá falar em público? Como o senhor trabalha isso aí com a sua equipe? Fala um pouquinho para a gente sobre isso. É uma questão de observação, né? Na verdade, assim, a demanda, ela vem dos próprios agentes da pastoral do dízimo, que eles vão fazendo, eles são os meus olhos, né? São os olheiros que vão escalando, vão trazendo para o time novos jogadores, né?
E como que se dá isso? Então, há muitos casais, na sua grande maioria são casais que compõem essa nossa pastoral do dízimo, mas há também solteiros e viúvos. Outro dia uma ministra brigou comigo aqui, eu não sei que tanto que vocês falam do casal, e eu que sou viúva fico aqui, eu sempre nunca me encontro na conversa. Não, também tenho, todo mundo. Mas, na verdade, eles olham, né, a partir daqueles mesmo que fazem lá, vão lá para fazer a devolução do dízimo, que estão sempre na comunidade, eles olham e me trazem. Padre, olha, tem esse casal aqui, eu tenho essa pessoa aqui. A partir dessa fala deles, eu começo também a observar um pouco mais e tentar reconhecer, né, um pouco dessas características que a gente já abordou aqui, que o Aristides falava, né, mas, assim, primordialmente, acho que por primeiro, essa questão de confiar na pessoa, né, de entender que ela vai transmitir essa confiança também para a comunidade que vai estar ali. Porque, como a Aristides disse, de alguma forma também, esse pessoal trabalha na linha de frente, e são o rosto da paróquia, né, porque eles estão ali, seja no plantão, sejam presentes na comunidade, as pessoas estão olhando para eles, aqui eles são identificados por uma camiseta verde, que é da pastoral do dízimo. Então, assim, as pessoas estão olhando para eles, e eles serão o rosto também da paróquia, né. Então, essa seleção ela é feita dessa maneira. Depois que a gente escolheu, é um trabalho bem assim, feito na coxia, né, então a gente escolhe, começa a cercar a pessoa, né, e aí eu faço esse convite, né, para que a pessoa possa participar da pastoral. Ela entra na pastoral e ela vai sendo formada pelos próprios agentes na ação, no trabalho, né? Nós não temos assim um curso de capacitação para esses agentes, ele vai acontecendo como uma experiência que é passada, né, uma história que é contada de irmão para irmão, né, dentro da pastoral do dízimo. E é um pouco esse processo que a gente realiza. Essa questão da tecnologia, que o Aristides falava, é muito importante, porque eu vejo que hoje, Rosângela, nós temos na igreja um tesouro preciosíssimo e que é mal aproveitado, que é justamente a questão das informações, né, ou a gestão, a gerência de informação. Nós temos muitas informações, então nós temos telefone, nós temos e-mail, nós temos endereço, e nem sempre nós sabemos utilizar dessas informações todas para uma ação evangelizadora, né? Então, quando a gente faz uso de uma tecnologia, e a tecnologia ela consegue compactar nela todas essas informações de uma maneira organizada, sistemática, então você consegue ter uma visão muito mais ampliada da comunidade e de como você pode agir na comunidade, né? Então, você me falava ontem do próprio do servo fiel, da maquininha lá do servo fiel, também para lojas, né? Nós temos aqui também uma loja de artigos religiosos. Isso facilita muito para as festas, né? Isso facilita muito porque você está tendo as informações todas compactadas e você consegue ter relatórios disso, né, de uma maneira muito facilitada, e você consegue se utilizar desses dados para agir, né? Então, nós temos aqui um sistema que nos possibilita também ter esse panorama, né, de relatório, do como está tendo as entradas, de quais são os dizimistas que estão fazendo a sua devolução, quem não está, por que não está, e aí essa questão da humanidade, né, da humanização desse projeto, desse trabalho, porque você liga para o dizimista, às vezes ele está passando por uma dificuldade, está passando por um problema. Tem uma experiência de uma paróquia vizinha aqui, paróquia São João Batista, onde o padre tem feito isso. Ele viu lá quais são os dizimistas que não estão devolvendo o dízimo, ele tem visitado um por um, não por uma questão de, poxa, por que você não está devolvendo o dízimo? Não, mas assim, está tudo bem, como estão as coisas? Porque às vezes essa pessoa, esse membro da comunidade está passando por um momento de dificuldade, que é um momento onde a comunidade pode ajudá-lo, também no tanto que ele já fortaleceu e ajudou a própria comunidade. Então, assim, essas tecnologias, ou a tecnologia, ela vem para somar força e potencializar esse trabalho. Graças à tecnologia e, sobretudo, também à ação nossa nas mídias, nós conseguimos muitas coisas. O Aristides falava da diocese, na verdade, foram quase 8.000 pessoas socorridas só aqui na cidade de São Carlos, nesse momento de pandemia pela igreja, com essas mais de 8 toneladas de alimentos, só aqui em São Carlos.
fora as outras cidades que nós temos aí por aí afora, que são 29 municípios aqui na nossa Diocese de São Carlos, né? E hoje temos um fortalecimento muito grande na Diocese, essa questão da PASCOM, né, que precisa estar integrada também à pastoral do dízimo, que precisa estar integrada a outras pastorais. Nós temos na Diocese uma assessoria de imprensa, um setor de comunicação. Então, as redes sociais, as mídias também potencializam muito isso, porque dá visibilidade, né? E as pessoas querem participar. Eu tenho dito, assim, nesse tempo agora de pandemia, que as pessoas, elas querem ajudar, mas elas não sabem como. E a gente precisa ajudá-las a oferecer esse como a elas, né? Só gostaria de fazer um comentário sobre a fala do Aristides, quando ele falava da distinção de dízimo católico para dízimo evangélico, né, o protestante. Acho que passa muito aí, Aristides, a ideia da teologia da prosperidade, né? E eu vejo muitas vezes as pessoas falam assim, depois que eu comecei a devolver o dízimo, a dar o dízimo, minha vida financeira mudou, etc. Sim, mas mudou não porque Deus te abençoou mais ou menos porque você está devolvendo o dízimo, mas porque o fato de você ter que separar, né, um pouco para dar à sua comunidade, para colocar na sua comunidade, isso te exigiu, te forçou a reorganizar a sua vida financeira, né? E vai trazer para você muitos benefícios, porque daí é uma porta de entrada para reorganizar outras coisas na sua vida, né? Então, acho que, mais uma vez, não é pensar no dinheiro e no que Deus vai me dar, vai me retribuir a partir daquilo que eu vou dar, mas é o quanto isso tem reflexos na minha vida pessoal, social, né, particular, individual e também nos meus relacionamentos. Muito bem, Aristides. Deixa eu falar um pouquinho do pessoal aí que está acompanhando a gente. Nós estamos com mais de 150 pessoas entre o YouTube e também o Facebook. Então, tem gente aí do Brasil inteiro, de Salvador, de São Carlos, aí do Tocantins, Jequié, Teresina, Primavera, no Mato Grosso, Ubaitaba, na Bahia, Diocese de Pesqueira também está acompanhando a gente aí. Eu não vou conseguir falar todo mundo aí, pessoal, mas queria só falar para vocês, se vocês tiverem alguma pergunta, já falei no chat, mas descrevam ali, a gente vai estar tentando responder para vocês, ok? Aristides, com tudo isso que o padre já ajudou a gente aí, eu gostaria que você falasse um pouquinho para nós sobre aquelas pastorais do dízimo, onde as pessoas têm a seguinte dificuldade. A nossa pastoral do dízimo tem pessoas maravilhosas, mas é uma pastoral meio fechada, e às vezes as pessoas não têm muitas habilidades, talvez com tecnologia, talvez com gestão, com controles, e aí fica aquela dificuldade, às vezes até do padre, de fazer com que as coisas fluam, andem, porque a pastoral, não, mas eu sou, né, sou da pastoral faz bastante tempo, e às vezes eu quero que outra pessoa entre, mas a pessoa não entra em virtude de algum motivo, sabe, assim, aquela dificuldade, às vezes, da coisa mudar. Não é porque ninguém fala, não pode. Às vezes é uma situação que a gente não sabe nem explicar por quê, mas existe. E a gente recebe muito agente pastoral que fala isso. Como que funciona? Fala um pouquinho para nós. Como abrir a pastoral, como ter novas habilidades, novas pessoas e gente nova vindo trabalhar e ajudar esse pessoal que já está na caminhada para que sejam melhores ainda. Primeira coisa que não é uma pastoral fácil de você conquistar pessoas para trabalhar com ela. Porque a Igreja Católica cometeu tantos erros econômicos ao longo da sua história que ela não fez as pazes com o dinheiro ainda. Então, por exemplo, há uma mentalidade equivocada sobre a relação das pessoas, o dinheiro e a igreja. Então, elas acham que o padre tem que andar de jegue, não pode ter carro, as coisas da igreja têm que ser tudo mal feitas ou de segunda mão, se vai comprar alguma coisa para a igreja pode ser a mais barata, não é a melhor que tem. Não há uma ideia muito clara de acolhimento com relação a isso. Essa é uma dificuldade que nós, enquanto igreja, precisamos enfrentar. A segunda coisa as pessoas elas temem muito quando vão trabalhar na pastoral do dízimo, de que elas vão trabalhar com dinheiro e de que elas vão ter que pedir dinheiro para outras pessoas, e isso causa para elas constrangimento. A pastoral do dízimo, queridos, ela já deixou de ter essa perspectiva. O resultado financeiro, ele é exatamente
o resultado, consequência de um trabalho humano que se faz. Então, o que nós precisamos? De que tipo de gente nós precisamos na pastoral? Primeiro, que ame a igreja. Que ame a igreja. Que tenha senso de pertença. Eu quero educar na fé a crianças. Eu quero ajudar aos casais que estão aí com seus casamentos em ruínas. Eu quero fazer parte daqueles que aliviam a dor dos menos necessitados. Eu quero ser a boca do Cristo a evangelizar, a anunciar o evangelho, seja através da liturgia, seja através dos retiros de espiritualidade. Esse é o desejo de que cada agente da pastoral do dízimo tem que ter. Ele tem que ter essa humildade de assimilar esse papel dele. Ele vai fazer um papel de intermediário. Por exemplo, eu costumo sempre dizer, às vezes você chega numa paróquia e você tem um ventilador na parede. O que sustenta o ventilador na parede é um parafuso, mas quem aparece não é o parafuso, é o ventilador. A pastoral do dízimo é o parafuso. As outras pastorais é o ventilador. Elas é que aparecem. A pastoral do dízimo não é para aparecer. Então, muitas pessoas não querem fazer parte porque elas não têm esse glamour, como tem a catequese, como tem a liturgia, como tem outras pastorais. Mas sem o trabalho efetivo da pastoral do dízimo, essas pastorais não existem. Então, essa humildade é necessária em contabilidade dos agentes da pastoral. É preciso terem fome e sede de justiça. Uma pastoral do dízimo que não trabalha a dimensão social de modo eficiente e que lute por essa dimensão, faz com que a sua paróquia seja manca, seja aleijada. Uma paróquia que não tem uma dimensão social ativa, então, a pastoral do dízimo deve fomentar, cobrar isso. Outra coisa, nós devemos ter espíritos de liderança, não de gerentes. Gerenciam-se coisas, pessoas se lideram. E quando você gerencia pessoas, você as usa do pescoço para baixo. Isso é um problema. Faz, pega, leva, obedece, traz aqui, a obrigação é sua. Não, não. Liderar é você ter um modo de envolver as pessoas a fazerem aquilo que é bom para todos. E fazer com que elas façam aquilo com amor. Então, é preciso que sejamos promotores da paz. Ou seja, que incentivemos a pastoral, toda a pastoral e toda a paróquia ao exercício das obras de misericórdia. Então, são habilidades que os nossos agentes da pastoral precisam ter. Afora aquelas aptidões normais que a gente já tocou aqui. Se eu vou estar na comunicação, eu preciso saber falar, fazer um cartaz, eu preciso saber dar ideias. É importante esse tipo de atividade para que a gente possa compor uma pastoral, de fato, mais clara. Quando o padre Robson colocava a respeito da feijoada, de fato, além da feijoada ser uma delícia, era um modo que nós tínhamos de um conhecer o outro. Nós conhecíamos as famílias um do outro. E quando isso acontece, cria-se um laço muito forte. Por quê? A pastoral que mais vai apanhar numa paróquia é a pastoral do dízimo. Quando a pastoral do dízimo aparece, outras pastorais, outras pessoas vão dizer, olha o povo do dinheiro aí. Se você que é da pastoral do dízimo, você sabe disso. Se você aparecer com uma caminhonete nova na sua paróquia semana que vem, vão dizer, olha lá onde é que está o dinheiro do dízimo. Uma roupa mais bonita que você veste e já vão questionar você. Então, nós da pastoral do dízimo precisamos estar unidos, de sabermos e conhecermos e reconhecermos, defendermos uns aos outros, inclusive defender o nosso padre muitas vezes. Porque muitas pessoas vão argumentar que não vão ser dizimistas por conta disso. Não funciona mais ou menos assim, padre Robson? Não tem muito dessas realidades com a gente? Antes do padre responder aí, Aristides, eu queria só comentar que temos uma pergunta, também já é um pouquinho nessa linha aí, né, sobre a questão da conscientização, da evangelização do dizimista. A pergunta é da nossa colega aí que está acompanhando conosco aí, a Olivia Wolf. Ela não se identificou de qual paróquia ela é, mas ela pede, assim, aquilo que toda pastoral do dízimo quer saber. Mas como conscientizar o povo? Porque o povo só vem contribuir com o dízimo, algumas pessoas, né, para batizar a criança ou para casar, depois não aparece mais. Então, já que o senhor vai falar aí sobre isso, já aproveita e responde a pergunta dela aí também, padre, por favor.
Liga seu microfone, padre. Isso. É que eu não sei, sou eu que ligo. Ah, tá bom. Na verdade, assim, acho que precisa de um todo, né? E o padre assume um papel principal aí, porque não é um trabalho que você vai fazer somente ali na pessoa que vai chegar na secretaria e, você é dizimista? Então é tanto. Você não é dizimista, não é tanto. Eu acho que passa por toda uma catequese na própria comunidade, onde o padre, na sua homilia, nas suas reflexões, na sua ação, ele também ganha esse papel principal ou primordial para conscientizar a sua comunidade, né? Dessa consciência de coletividade, dessa consciência de comunidade, dessa consciência de pertença. Então, há aí também, da nossa parte, dos presbíteros, uma função muito especial nessa ação, porque nós somos influenciadores diretos, né? Então, nós estamos ali com o microfone na mão e a gente tem como fazer isso. Não raro, muitas pessoas aqui da comunidade que não são dizimistas, mas hoje, por exemplo, todo mês a gente faz aqui, entrega uma lembrança, sorteia um dizimista, né? E a gente entrega ao final da missa. Então, há muito essa questão da comunicação, que o Aristides falava, é preciso ter uma comunicação positiva, né? Não violenta, porque às vezes a gente tem uma comunicação muito violenta para o dízimo, né, ou para as coisas de dinheiro dentro da igreja. Então é preciso ter essa comunicação leve, suave, positiva. Quando a gente entrega lá o presente para o dizimista, olha, estou entregando isso aqui em nome da comunidade, para agradecer na sua pessoa todos aqueles que fazem a nossa comunidade acontecer, porque através do dízimo nós estamos ajudando 101 crianças no nosso projeto social, nós estamos atendendo 30 idosos com a pastoral da pessoa idosa, nós estamos atendendo tantas crianças com a pastoral da criança. Então, muito obrigado por você ajudar toda essa obra a acontecer. E aí entra aquilo que eu dizia, nesse discurso eu já estou oferecendo como as pessoas podem ajudar. Porque às vezes o cara tá lá e fala assim, poxa vida, como é que eu posso ajudar a igreja? Pô, tá aí, vou ajudar dessa maneira, com o dízimo. Não raro as pessoas vêm e falam assim, padre, como é que eu posso fazer? Eu sempre digo assim, né, ao final desse discurso, olha, você que gostaria de ser dizimista da nossa comunidade, o pessoal do dízimo tá ali, né? Padre, faz tempo que eu não devolvo meu dízimo, não tem problema, seu nome não foi para SPC, você pode, daqui para frente, né? Não tem que pagar atrasado, daqui para frente, a maneira de você fazer a nossa comunidade acontecer. Então, acho que passa muito por uma questão de linguagem aí também, né? Porque às vezes, eu queria dizer isso, a gente às vezes tem uma ação muito mais reativa do que criativa nessa administração, nessa gestão e liderança que o Aristides falava. Às vezes a nossa ação com o dízimo está muito mais no campo da reação, então é assim, eu só vou falar do dízimo quando interessar financeiramente de alguma forma. Ou seja porque eu preciso de alguma coisa, seja porque a pessoa vem para adquirir um sacramento, e aí existem algumas comunidades que fazem essa diferenciação, não sei, Aristides, eu rodo muito pouco aí o Brasil e as paróquias, né? Mas você talvez com mais propriedade vai dizer isso. Não sei se ainda há paróquias que fazem essa distinção, né? Para quem é dizimista tem um valor, algumas coisas, para quem não é, né? E às vezes isso acaba sendo mais uma ação reativa, porque aí a pessoa, de fato, a gente já está educando a pessoa a só ser dizimista, porque ela vai ter algum benefício com isso, né? E o dízimo não é uma questão de ser beneficiado. Me dá uma raiva danada quando chega uma pessoa aqui e fala assim, mas eu queria, que eu sou dizimista, né, filha? Né? O problema é seu, você é dizimista, mas a comunidade é nossa, todos nós aqui estamos no mesmo pé, né? Não é porque você é dizimista que você tem mais ou tem menos, né? E o critério nem pode ser esse. Para vocês terem uma ideia, nós temos gente que já entrou na pastoral do dízimo e que não eram dizimistas, que se tornaram depois, porque o importante não era o dízimo que ele devolvia, mas era a presença dele na comunidade, né? Conscientizar-se do dízimo, de ser dizimista, é um processo de comprometimento com essa comunidade da qual ele faz parte. Então, acho que é um pouco nessa mudança de linguagem e essa influência do padre no seu discurso que acaba colaborando, catequizando a comunidade para um dízimo consciente. Só falando ainda, Rosângela, sobre a questão da confiança, né? Que às vezes as pessoas pensam assim, como transmitir essa confiança? Quero contar uma história bem breve aqui. Nós temos um banheiro na sacristia. E temos banheiros fora da igreja. E esse banheiro da sacristia, que é um banheiro bem pequeno, ele ficava, nós temos aqui 4 missas ao final de semana, e era um caos esse banheiro, né, porque sempre tinha que alguém ficar lá limpando durante a missa, porque virava um círculo lá o banheiro. Bom, o que fizemos? Colocamos uma porta na sacristia, para poder dar um pouco mais de privacidade também ali, para se preparar para a celebração, e olha, gente, a partir de hoje os banheiros não vai usar aqui dentro, vai usar lá fora.
Obviamente que se alguém precisar, necessitar urgentemente, o banheiro está ali dentro, pode usar, né? Mas dá preferência para os banheiros de fora. E aí o que aconteceu? Peguei e flaguei essa cena. Uma pessoa veio, chegou na comunidade, não conhecia muito e tal, e falou assim, tem algum banheiro aqui? E aí a pessoa disse o quê? Olha, tem um banheiro aqui, mas só que o padre não quer que use, então você tem que sair aqui fora, dar a volta lá na igreja para você usar o banheiro. Isso é um exemplo, né, de que... E aí eu cheguei e disse, olha, não é assim, tem um jeito para falar, né, porque senão você compromete a mim, como se eu não quisesse que a pessoa usasse o banheiro, ou coisa e tal. Então, assim, a pessoa que vai inspirar confiança, né, ou transmitir a confiança, é você ter um discurso alinhado com a igreja. Como dizia o Aristides, estar alinhado com a igreja é você ter alinhado com o discurso do padre, estar alinhado com aquilo que a pastoral do dízimo está empenhado em fazer na comunidade, né? E você levantar essa bandeira, você defender essa causa. Isso aí, padre. Eu queria comentar um pouquinho aqui, algumas perguntas estão chegando, o pessoal está gostando muito, elogiando a live, muito obrigada aí, pessoal, realmente está muito bom, o Aristides e o padre Robson aí nos passando muitas informações bacanas. Queria voltar a falar um pouquinho sobre aquela questão da equipe, foi algumas perguntas que surgiram até antes da live aqui, e citar também um exemplo de algumas paróquias onde a gente já, enquanto servo fiel, esteve atuando com o nosso trabalho, Aristides e Padre Robson, onde a questão da implantação das soluções da servo fiel, seja o aplicativo ou até a maquininha, fez com que aquela Som desativado. de alguma forma. Som ativado. Talvez foi um motivo para o padre e para o pessoal daquela equipe de pastoral ter que falar do dízimo, iniciar um trabalho, iniciar uma conversa, porque a gente ouve também muitos agentes de pastoral, Aristides, falando que às vezes o padre tem um pouco de receio, um pouco de dificuldade em falar do dízimo, em tratar essas questões. E aí o padre falou tão bem, né, de como a gente falar do dízimo sem falar do dízimo, não é verdade? Falar do dízimo a hora que você vai fazer um agradecimento, a hora que você vai entregar um presente, a hora que você... Olha, tudo isso é proporcionado pelo dízimo. Então, há que se também ter essa nova visão, desse novo jeito de tratar o dízimo, e em algumas paróquias que a gente teve a experiência, a implantação da tecnologia, de um processo novo, onde vai garantir um controle, uma segurança, toda a parte de gestão, como o padre falou que é tão importante, faz com que isso tenha que se dinamizar, que se tenha que se buscar pessoas novas, engajadas, então é uma porta. Nós temos uma pergunta aqui, agora eu perdi o nome da pessoa, que depois eu vou lembrar. Ela pede assim, quais são os principais erros das equipes de pastoral do dízimo? Aristides, essa é contigo. Erros, a gente sempre consegue encontrar mais, não é? A gente comete muito erro, sobretudo quando está iniciando. Primeiro, porque fazemos um trabalho de cobrança. Esse é o primeiro erro mais clássico. Eu sou um cobrador do dízimo, eu não sou um agente de pastoral. Esse é um erro. O segundo erro é de achar que porque mexe com o dinheiro, tem o direito de administrar a paróquia. Não, a paróquia é administrada através de um conselho econômico. Esse é um erro que a gente tem. Um terceiro erro que a gente encontra muito é o do indivíduo que não quer formação. Ele já acha que, porque ele faz parte da pastoral, ele não precisa mais de formação. Para ele sabendo que é Gênesis 14:1, que Abraão contribuiu com o dízimo, ele conhecendo Deuteronômio 26 e alguma coisa, ele vai saber o que é oferta, para ele aquilo basta. E não. Esses erros são erros clássicos. Outra coisa é assim, o indivíduo ele entra na pastoral do dízimo de uma maneira, passa 20 anos e ele continua da mesma maneira. Esse é de todos o pior erro. E o maior e mais clássico dos erros é o indivíduo que faz parte da pastoral do dízimo e vira cacique de igreja. Aqui quem manda sou eu. Então, esse tem que morrer. E não morre. Essas desgraças não morrem dentro da nossa igreja. Não é? Ficam ali, não deixam os novos entrarem, não deixam as coisas acontecerem, então criam esse problema. Mas respondendo à pergunta anterior, como é que nós fazemos para poder anunciar o dízimo para as pessoas? Nós cometemos esse erro também.
Porque achamos que evangelizar sobre o dízimo é falar sobre o bolso do dizimista. É falar sobre dinheiro para ele. E não. Falar sobre o dízimo é promover o encontro da pessoa com Jesus de Nazaré. Se você pegar, por exemplo, o encontro de Jesus com Zaqueu, é muito curioso, porque Jesus não fala nada para Zaqueu. Ele diz o seguinte: vou passar essa noite na tua casa. E Zaqueu, por constrangimento ou por conversão, seja por que razão for, ele mesmo vira para Deus: eu vou devolver tudo que eu tirei ilicitamente das pessoas. Vou devolver 4 vezes mais. Quando Jesus tem um encontro com a samaritana, ali você vai encontrar uma troca de água, né? Dá-me de beber. Dá-me de beber. Mas como é que eu posso te ajudar? Você tem um balde e uma corda. Ela vai entrar com aquilo que ela tem, para participar. A conversão é o que há de mais importante para o dízimo. Nós não queremos ter dizimistas convencidos ao dízimo, mas convertidos a ele. Então, se você deseja evangelizar sobre o dízimo na sua paróquia, promova o encontro das pessoas com Jesus de Nazaré. Aristides, mas como é que a gente faz isso em época de pandemia? Nós vamos ter que fazer isso de maneira criativa, telefonando, através das mídias sociais, através de mandar uma mensagem. Agora, quanto tempo nós tivemos sem pandemia? O que foi que nós fizemos? Então, sabendo que cometemos esse erro no passado, não cometermos à frente. É importante, por exemplo, quando o padre Robson fala sobre a importância dos padres. De fato, os padres têm receio de falar sobre o dízimo e as pessoas dizerem que ele só pensa em dinheiro, que ele é dinheirista. É verdade, padre. Se o senhor fizer esse trabalho fazendo apenas uma prestação de contas contábil, o senhor vai ter realmente essa impressão. Mas se o senhor fizer uma prestação pastoral, as coisas mudam. Uma coisa é o senhor dizer, por exemplo, que, olha, gente, esse mês nós gastamos R$3.000 com energia. A outra é você dizer, nós somos 35 pastorais, 17 movimentos, temos 20 e tantas salas que são usadas de segunda a segunda para a formação. Dizimista, Deus lhe pague, porque é você quem torna isso possível. O senhor fez uma prestação de contas, falou sobre o dízimo, mas não de modo contábil, mas de modo pastoral. E é isso que traz a conversão e o senso de pertença das pessoas. Então, é importante que a evangelização ela seja essa parceria entre a pastoral do dízimo e demais pastorais e o padre. Não se fala sobre o dízimo apenas na pastoral do dízimo. Todas as pastorais têm que estar falando sobre o dízimo. Assim como não se fala de catequese só na catequese. Todos nós vivemos a catequese. Não se fala de liturgia só na liturgia. Todos nós experimentamos e vivemos a realidade litúrgica. Então, é essa integração que precisa acontecer dentro dos processos dentro de uma paróquia. Legal, Aristides. Eu queria comentar aqui que a tua pergunta respondeu, que a tua resposta respondeu a pergunta da Edith Bertelli. Ela tinha perguntado como conscientizar os que não são dizimistas, né? E que fazem parte de outras pastorais, porque isso é um contra-testemunho. Então, Edith, essa promoção aí do encontro pessoal, né, com Jesus, que o Aristides falou, é isso que nós precisamos falar, é isso que nós precisamos fazer. Mas, Rosângela, ela coloca um fato bastante curioso, que é fato na igreja. Os piores dizimistas não estão fora da igreja, estão dentro da igreja. Porque eles têm a ideia de que já cumprem o papel deles. Então, nós da Pastoral do Dízimo precisamos nos aproximar dessas outras pastorais, valorizando o que eles fazem, para que eles entendam que aquilo que eles fazem só é possível porque existe uma retaguarda financeira ali. Tudo bem. E nós temos também uma outra pergunta, antes de eu passar a palavra aí para o padre com a próxima colocação, da Márcia Bastos, ela é de João Pessoa. Ela pede, Aristides, e eu já vou fazer a pergunta, mas já vou responder aqui também por causa do nosso tempo. Quantas pessoas, se precisa ter coordenação na pastoral? E eu queria mostrar isso aqui, ó, pessoal, é um livro, tá vendo aí? Ó, é um livro chamado, aqui, ó, embaixo. Pastoral da Partilha e Manutenção. Isso, esse livro é o livro aqui, que nós pessoal, falamos. É o do Aristides, ele falou,
Esse livro aqui, ele tem, assim, um passo a passo para que você possa organizar aí a pastoral do dízimo. Está disponível aí no site da Editora Partilha, né, Aristides? Porque aqui nas lives a gente não consegue falar sobre tudo. Então, tanto a Servo Fiel quanto a Editora Partilha, nós temos materiais, temos ferramentas para apoiar vocês aí na ponta. Então, as lives são para mostrar para vocês, iniciar esse processo, e nos procurem os nossos sites com os produtos que a gente tem para facilitar aí a vida de vocês. E se tiverem dificuldades, também a gente está à disposição para tirar as dúvidas depois, né? Padre, fala um pouquinho para nós sobre isso que o Aristides iniciou aí um ganchinho aí, esse encontro pessoal com Jesus. Como é que o senhor faz isso aí na sua paróquia, que é tão dinâmica? O que o senhor, além, claro, das homilias e tal, como é que o senhor trabalha com esse povo todo aí para que eles sejam engajados e tenham a consciência da pertença à igreja? São eles entenderem que nós estamos lidando com pessoas, né, e que essas pessoas elas precisam ser amadas porque elas vêm feridas, machucadas, né? Então, aqueles que estão agindo, sendo agentes de pastoral na nossa paróquia, eles precisam valorizar as pessoas não por aquilo que elas têm, nem por aquilo que elas podem oferecer, mas por aquilo que elas são. São pessoas, são gente. Eu trago comigo, e acredito que também a fala já vai quase que encerrando aqui também, né? Mas uma frase de um padre francês, pensador, chamado François Rabelais, que diz assim: conheço muitos que não puderam quando deviam, porque não quiseram quando podiam. Conheço muitos que não puderam quando deviam, porque não quiseram quando podiam. O grande esforço que a gente faz aqui na comunidade é que cada agente de pastoral saiba que ele hoje pode fazer a diferença se ele quiser fazer diferente. E é fazendo diferente que a gente consegue fazer a diferença. Então, para isso, a gente precisa cada vez mais assumir que o outro que chega à nossa comunidade é o Cristo. Todos os outros processos são consequência desse trabalho de acolhida, desse trabalho de poder entender o outro. Nossa comunidade, de que, através da evangelização, é preciso humanizar as pessoas, né? E eu penso, só para finalizar aqui esse pensamento, né, dentro daquilo que o Aristides falava aí, do dízimo, e também da sua pergunta, Rosângela, vida aí do nosso ouvinte aí, esse telespectador, não sei como é que a gente chama aqui esse meio de live, mas para dizer que a pastoral, às vezes, e eu enfrentei isso aqui no começo, quando assumi a comunidade, existiam alguns grupos. Então, a pastoral X, a gente tem dinheiro para o encontro que a gente vai fazer. A pastoral Y tem lá os fornecedores deles que ajudam para fazer o encontro. Não, a nossa comunidade vai manter. A partir de hoje, o dízimo vai ajudar a manter. E isso fez com que as pessoas que não eram dizimistas, não, agora eu vou começar a ajudar, porque se você não faz essa devolução do dízimo, pese a sua consciência para saber, né? Então, assim, a sua pastoral, o seu movimento, ele também é beneficiado, vamos dizer assim, um termo que é ruim, mas não encontro outro agora, por essa questão do dízimo. Então, toda a comunidade está dentro dessa dinâmica. Você não vai fazer algo por si isolado, não. A sua ação, a ação da sua pastoral, do seu movimento, ela também é importante para a comunidade. Por isso, o dízimo também vai ajudá-lo a fazer isso acontecer, né? Acho que esse senso de eclesialidade, ele é muito importante nas pastorais. Legal, Aristides. Obrigada, padre. Realmente, né, já estamos encerrando aí o horário. Estamos próximos das 11h10 já. Aristides, fecha aí para a gente, faz suas considerações finais. Eu quero falar mais um minutinho no final também. E aí, padre, no final, precisamos da sua bênção. Afinal de contas, temos 100 e poucas pessoas aí. Sempre bom receber a bênção. Queridos, eu queria lembrá-los que nós estamos organizando de darmos uma formação permanente. Então, através da Servo Fiel, temos uma plataforma e em breve estaremos disponibilizando vários temas. São mais de 25 temas formativos. Então, qual a diferença do dízimo católico para o evangélico? Como promover o encontro das pessoas com Jesus Cristo? Qual é o dízimo na história da salvação? Dízimo dentro da igreja? Qual a diferença entre dízimo, oferta e outras contribuições? A quem eu devo mandar meu dízimo? Enfim, tudo sobre o dízimo nós vamos estar disponibilizando em treinamentos e cursos que estão chegando em breve. Então, se você deseja receber essas informações, faz após a live
deixa seu nome, diz, olha, eu quero ser comunicado, deixa o seu e-mail para que eles possam poder te comunicar a respeito desse material que vai começar a ser feito. Nós estamos sempre em formação. Eu estou há 32 anos trabalhando com o dízimo e é uma coisa curiosa. O que eu pregava há 30 anos atrás é diferente do que eu prego hoje. Por quê? Porque o dízimo ele é dinâmico, ele se adequa às novas realidades. As pastorais também devem ser assim. Os agentes também devem estar sempre se repaginando, se reinventando, para fazermos uma pastoral cada vez mais inventiva, inovadora e eficiente na evangelização. Beijo para vocês. Mesmo, Aristides, obrigada. Falando aí também com o pessoal, né, dando já essa boa notícia, daqui uns dias temos essas novidades, que além da formação continuada de todas as habilidades, essa abertura, a pastoral do dízimo, bem como toda a igreja, todas as pastorais, a gente precisa também de ferramentas. Hoje ninguém mais faz as coisas anotando no caderno, no papel e tal. Então, há que se também ter tudo isso, porque isso também gera confiança na comunidade, a transparência de você ter as coisas bem organizadas, as pessoas saberem que tudo aquilo que estão entregando ali está sendo registrado e com certeza vai para o local certo. Então, tudo isso é muito importante, cada coisinha no seu lugar. A formação, as habilidades, as ferramentas, tudo isso num conjunto gera uma boa experiência para todas as pessoas que estão chegando na nossa paróquia. E essa semana um padre falava assim comigo, que um católico, que ele é bem acolhido na sua igreja, ele com certeza vai ser um ótimo dizimista. E também vai se integrar ali naquele ambiente e naquela pertença. Então, gostaria de agradecer aí ao Padre Robson. Muito obrigada, Padre Robson, por estar conosco hoje. Aristides, como sempre, você está muito bem, Aristides, cada dia melhor, obrigado. Graças a Deus, né? Curado aí já do câncer. Então, Padre Robson, por favor, encerra a nossa live e a gente agradece, assim, a todas as pessoas que estiveram conosco. Ficou gravado, tá, pessoal? Quem quiser compartilhar com as demais pessoas da pastoral, vai ficar aí nos canais da Servo Fiel, tanto no YouTube quanto no Facebook também. E nós também aí nos grupos das lives estamos à disposição para atender vocês. Padre, com o senhor agora para encerrarmos. Muito obrigado pelo carinho do convite, Rosângela, obrigado, Aristides, é uma alegria mesmo poder te ver assim bem. E o que eu aprendi com o Aristides na última visita que fiz aí na casa dele é que a gente tem que viver o tempo do agora. Agora é isso, depois é outro agora e a gente vai assim vivendo. Que o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Coragem. Obrigado, Obrigada. Querido. Você sabe o que é o dízimo? Dízimo é a forma concreta de expressarmos nossa gratidão a Deus por tudo o que Ele nos dá. Quando somos dizimistas, assumimos junto com a Igreja a missão de anunciar o Evangelho da Alegria. Para que é utilizado o dízimo? Colaborar para a realização do culto divino e da evangelização, prover o sustento do clero e de outros ministros, participar da manutenção das obras de caridade e da concretização da missão da Igreja. O dízimo deve ser partilhado na comunidade que pertencemos, onde participamos das missas, das formações, onde recebemos o sacramento. Mas com quanto devo contribuir? O valor do dízimo deve ser algo que faça sentido para mim e para a comunidade, sendo ele aquilo que o coração e a